Boa noite, pessoal. Eu sou Érica Fernandes Pinto, uma estudiosa aí de vários assuntos envolvendo natureza, cultura e espiritualidade. E quem me conhece já deve ter me visto em algum momento dando 3 pulinhos para agradecer a São Longuinho por ter me ajudado a encontrar alguma coisa que eu não estava encontrando. Esse é um dos meus santos preferidos, junto com São Francisco de Assis. E para mim ele nunca falha, ou quase nunca. Quando ele falha, daí é porque o assunto está no campo das causas impossíveis, que já é departamento de outro santo. Mas o meu querido sobrinho Gustavo, que passou uma temporada aqui em casa e me viu dando vários pulinhos para agradecer São Longuinho, me lembrou que hoje, dia 15 de março, é o dia dele. E eu não podia deixar essa data passar sem prestar pelo menos uma singela homenagem a esse santo que tanto me ajuda. E eu fui então pesquisar um pouquinho da história de São Longuinho, porque apesar dele ser um dos santos mais populares aqui no Brasil, pouca gente conhece realmente a sua história. Eu mesma não conhecia boa parte dela, porque não sou assim exatamente uma profunda conhecedora da teologia católica. Mas tem coisas muito interessantes. Eu não chequei a veracidade das fontes, então o que eu vou contar aqui entra no campo da curiosidade popular e não da pesquisa teológica. Mas mais do que o poder de achar objetos perdidos, São Longuinho tem uma história de vida que é um testemunho assim de fé e de coragem. Conta-se que ele foi um soldado romano de nome Cássio, que acompanhou o processo de crucificação de Jesus Cristo e teria sido responsável por perfurar o corpo de Jesus com uma lança para se certificar que ele estava morto, algo não usual na época, porque o usual era quebrar as pernas. E quando ele fez isso, reza a lenda que algumas gotas de sangue com água pingaram nos seus olhos. Ele tinha uma doença ocular grave e foi curado nesse momento desse olho ruim. E essa passagem é citada em diferentes evangelhos por conta desse momento especial na história do último milagre de Jesus Cristo, mesmo depois de morto, né, para quem acredita que ele morreu. E isso teria levado Cássio a se tornar o primeiro soldado romano a testemunhar e atestar que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E a sua história, ela também vem como uma prova do grande e infinito amor de Cristo, de curar até mesmo um soldado que o torturou e matou. E conta-se que, arrependido, Cássio se converteu ao cristianismo, abandonou o exército, mudou de vida, passando a viver como monge, foi perseguido, acusado de desertor, capturado, condenado, torturado para negar a fé em Jesus Cristo, e ao se recusar a fazer isso, teve os seus dentes e a sua língua arrancados, sendo por fim decapitado. E quase 1000 anos depois da sua morte, teve início o processo da sua canonização pela Igreja Católica. E reza a lenda que parte dos documentos que faziam parte desse trâmite sumiram. E enquanto soldado, Cássio já tinha fama de encontrar objetos perdidos e de devolver aos seus donos. Então, o Papa na época, que era o Silvestre II, pediu a intercessão do próprio santo para ajudar a encontrar os documentos, o que aconteceu. Então essa fama foi incorporada na sua vida canônica e contribuiu para São Longuinho se tornar esse ícone, né, do santo que ajuda a encontrar objetos perdidos. E dizem que o próprio corpo dele foi perdido 2 vezes depois que ele morreu e encontrado na sequência, né? A trajetória de vida daquele que viria a se tornar conhecido como São Longuinho, ela é rica de simbolismos e traz uma série de mensagens que fascinam e que inspiram, né, aqueles que a conhecem. Dizem que além do problema nos olhos, que foi curado aí pelo sangue de Jesus, ele também tinha um problema na perna. E quando deixou de ser soldado, ele passou a usar uma túnica marrom com um capuz, entendida como um voto de humildade e reflexo da sua nova jornada, né, espiritual. E nas imagens sacras de São Longuinho, ele sempre aparece segurando em uma das mãos um cajado e na outra uma lamparina. O cajado simbolizaria a fé em Cristo e na sua força de apoiar a sua jornada. E a lamparina, a luz que ajuda a encontrar os caminhos. E
caminhos aqui, essa questão de encontrar caminhos tem um significado bem interessante, porque quando a gente fala que São Longuinho ajuda a encontrar aquilo que está perdido ou escondido, não se fala apenas daquilo que a gente encontra com os olhos físicos, mas também de questões que a gente busca com os olhos da alma. Então, São Longuinho, ele remete a esse poder de encontrar não só objetos perdidos, mas também respostas para questões importantes da nossa vida. E estudiosa que sou dos sítios naturais sagrados, eu tentei descobrir se tinha algum lugar sagrado, se tem algum lugar sagrado associado a São Longuinho, mas ainda não encontrei. Se alguém souber de algum, por favor, me conta. No Vaticano, diz que tem uma estátua muito bonita de São Longuinho em tamanho natural, segurando a sua lança e olhando para a luz, representando o momento do seu despertar espiritual, aí tocado pela luz de Cristo. E a própria lança que teria sido utilizada para perfurar o corpo de Jesus se transformou em uma importante relíquia católica que está guardada em uma igreja em Viena, na Áustria. E aqui no Brasil achei referência a uma capela dedicada a São Longuinho, em Guararema, São Paulo, a igreja de Nossa Senhora da Escada. Conta-se que ela foi construída pelos jesuítas em 1652 e tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, onde está também aquela que parece ser a única imagem sacra de São Longuinho conhecida aqui no Brasil. São Longuinho é reverenciado não só na Igreja Católica Romana, mas também em outras tradições e até na Umbanda aqui no Brasil, no sincretismo com alguns sete lanças. E muitas das histórias sobre os santos não têm assim uma comprovação histórica, mas a fé é o que importa. E para quem não sabe como pedir a intercessão de São Longuinho, a cultura popular diz que é só pensar no santo, naquilo que você está procurando e dizer: São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar tal coisa, eu dou 3 pulinhos. E aí aguardar aparecer miraculosamente aquilo que você estava procurando. E em seguida dar os 3 pulinhos em agradecimento ao santo. Então, nesse belo dia de 15 de março, eu desejo que São Longuinho abençoe a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós, não só nesse dia, mas em todos os outros dias da nossa existência. E que a gente possa se conectar com essa força, com essa essência desse santo, dessa figura, né, que traz essa história tão bonita para nos ajudar, não só a encontrar coisas perdidas, mas também para nos dar aquela forcinha quando, por alguma razão, a gente se encontra meio perdido da gente mesmo. Então, sua bênção, São Longuinho, muito obrigada por tudo, minha eterna gratidão. Amém.